Você já parou para pensar no nazismo e os negros? Não. Na escola nunca me falaram. Estava lendo um livro de história, e descobri algumas coisas. Vamos voltar nos anos da Segunda Guerra Mundial, onde Hitler perseguia os judeus, mas o que não é muito divulgado nos livros de história é que os negros e ciganos também eram alvos. Ao lado dos judeus e dos políticos oposicionistas, os negros eram um cisco no olho ariano de Hitler e seus homens. Assim o destino de todos eles foi sacramentado pela lei das raças. Você sabe me dizer se realmente existiam muitos negros na Alemanha? Sim, Gil. Segundo Peter Martin, da Fundação de Incentivo à Cultura e Ciência, de Hamburgo, estima em 10.000 o número de negros residentes na Alemanha naquela época. Não era apenas através da cultura que os negros se sobressaíam, mas também com sua presença nas ruas, imigrantes do Caribe, africanos, norte-americanos negros que haviam fugido da crise econômica nos Estados Unidos para a Alemanha, diplomatas, imigrantes das colônias e marinheiros. Olá, garotos. Eu vivia nessa época na Alemanha, e consegui fugir de lá a tempo. Sério? E como era? Cartazes apresentavam os negros como um perigo para as mulheres alemãs. O que aconteceu com a maioria deles, é difícil de saber. Muitos conseguiram deixar o país a tempo como eu. Outros foram enviados para os campos de concentração. Não poucos serviram de cobaias para pesquisas dos nazistas. Talvez tenham sido centenas, possivelmente milhares os que morreram. Em apenas 15 a 20 casos os historiadores encontraram provas de assassinato por nazistas. Nossa, que triste. E o pior é que a história nem fala muito sobre esta parte. Outra coisa que eu vi, foi sobre alguns soldados negros que lutaram a favor do nazismo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Aconteceu quando os nazistas se moveram em torno do norte africano com a Afrika Korps, onde a força militar era comandada pelo general Erwin Rommel, o famoso Raposa do Deserto. Parece uma contradição a ideologia nazista tão defendida pelo Terceiro Reich, mas Rommel, como bom estrategista que era, sabia o quão úteis os voluntários negros e árabes podiam ser. Eles geralmente eram enviados em missões suicidas. Numa analogia com o xadrez, eram como peões que podiam ser sacrificados para colocar o inimigo em xeque-mate. Nossa! Conforme o exército alemão ia avançando pelo norte da África com o objetivo de conquistar posições no Oriente Médio, vários nativos também se juntavam às forças nazistas. E eles faziam isso forçados ou por vontade própria? Mais ou menos. Assim como os alemães, eles tinham o ódio e o medo de tudo que soasse ser bolchevique. A maioria desses voluntários eram fascistas que viam no nazismo a solução para acabar com o comunismo. Os problemas começaram quando os aliados tomaram posições da Afrika Korps, forçando o alto comando alemão a abandonar os planos de controlar todo o norte do continente africano. Os alemães voltaram para a Europa, deixando os soldados árabes e negros abandonados. A maioria deles foram capturados por seus próprios conterrâneos, e alguns foram condenados a trabalhos forçados, outros foram executados. É mesmo uma história muito triste. É difícil entender tanta crueldade, mas espero que a humanidade melhore dia após dia. Foi interessante ouvir esta história. Muito obrigada. Até mais, pessoal. Nos vemos em breve.